Paulo já bateu o carro e quebrou o nariz no volante. Paulo já parou de usar cocaína. Paulo já parou de usar ketamina. Paulo já parou com vodka, cachaça e bacardi. Paulo já foi algemado num banquinho de concreto. Paulo já apanhou de 5 policiais dentro de uma delegacia. Paulo já andou quilômetros à noite com a cara machucada. Paulo já arrebentou portas na força. Paulo já deu cabeçada em janela e quadro. Paulo já foi internado em clínica psiquiátrica e saiu sem diagnóstico fechado. Paulo já misturou álcool pesado com medicação forte e sobreviveu. Paulo já viveu fases de autodestruição e saiu delas. Paulo já teve 7 ex-esposas. Paulo já defendeu alguém dentro de uma delegacia e foi punido por isso. Paulo já encarou situações extremas sem recuar. Paulo já ficou dias sem dormir e continuou funcionando. Paulo já perdeu tudo em momentos e reconstruiu. Paulo já viveu mais intensidade em poucos anos do que muita gente em décadas. Paulo foi tricampeão dos gigantões. Paulo foi segundo lugar na feira de ciências. Paulo foi um dos alunos mais notórios do La Salle. Paulo já teve destaque intelectual desde novo. Paulo já construiu identidade mesmo em ambiente adverso. Paulo já mostrou liderança sem pedir espaço. Paulo nunca mentiu para quem confia nele. Paulo mantém um código de honra desde criança. Paulo consegue refletir profundamente sobre a própria vida. Paulo transforma caos em narrativa. Paulo consegue rir no meio da própria tragédia. Paulo continua evoluindo mesmo depois de extremos. Paulo já foi deixado no altar. Paulo já namorou uma garota de programa. Paulo já namorou uma stripper e convenceu ela a dançar só pra ele. Paulo já colocou 5 pessoas dentro de uma BMW Z3. Paulo já ficou 11 dias acordado sem substância. Paulo já ficou dias sem dormir sob efeito de substância. Paulo já viveu situações de alto risco e saiu delas. Paulo já fez um zerinho levantando poeira absurda. Paulo enxerga a intenção das pessoas. Paulo já puxou o aro de basquete. Paulo teve 7 ex-mulheres e não sucumbiu. Paulo já se vestiu de palhaço no Halloween. Paulo foi campeão de bolinha de gude com trilha sonora do Netinho. Paulo saiu de clínica psiquiátrica após 27 dias. Paulo deixou a própria casa por amor. Paulo dirigiu com a mão sangrando até o hospital. Paulo já enfrentou medo físico real. Paulo já tomou decisões difíceis por lealdade. Paulo já rompeu com ambientes que não faziam mais sentido. Paulo já mudou de vida de forma brusca. Paulo já lidou com perdas sem colapsar. Paulo já cumpriu promessa em momento crítico. Paulo já recusou caminhos fáceis. Paulo já se expôs emocionalmente sem se esconder. Paulo já reconstruiu rotina do zero. Paulo já transformou dor em aprendizado. Paulo já manteve autonomia sob pressão. Paulo já enfrentou gente mais forte que ele. Paulo já provou que estavam errados sobre ele. Paulo já segurou o impulso destrutivo no limite. Paulo já escolheu não piorar uma situação. Paulo já saiu de ciclos ruins por decisão própria. Paulo já lidou com rejeição e seguiu. Paulo já viveu intensidade emocional fora do padrão. Paulo já encontrou sentido no caos. Paulo já continuou mesmo exausto. Paulo já construiu vínculos que ninguém entende. Paulo já fez pessoas rirem em momentos improváveis. Paulo já transformou a própria história em narrativa consciente. Paulo continua aqui, lúcido e presente. Paulo já acreditou no amor. Paulo já acreditou no poder da luz do luar. Paulo foi aplaudido numa clínica ao cantar Coisas da Vida. Paulo já pulou em cima de uma viatura de polícia. Paulo já sobreviveu a uma tentativa com faca e guarda essa faca até hoje. Paulo já passou dos 290 km/h. Paulo já olhou para a luz amarela e não amarelou. Paulo já olhou para o abismo e não piscou. Paulo tem uma tatuagem de palhaço. Paulo já dormiu 2 anos em um sofá. Paulo já encaçapou uma bola de sinuca soprando. Paulo levantaria o martelo do Thor. Paulo tiraria Excalibur da pedra. Paulo já quebrou 2 televisões por dor emocional. Paulo já morou 2 semanas na varanda da própria casa. Paulo desistiu de desistir.